A Semana de Educação e Direitos Humanos tem por objetivo oferecer um conjunto de atividades voltada para pesquisa e pós-graduação nessa área, além de oferecer um espaço para aprofundar um diálogo com os movimentos sociais. Para receber o palestrante e moderar o debate, convidamos a ilustríssima coordenadora do curso de Ciências Sociais EAD, professora mestre Lucineida Dalval Praum. Para ministrar a palestra A Nova Morfologia do Trabalho e a Era das Rebeliões, convidamos o ilustríssimo professor doutor Ricardo Luiz Couto Antunes. O professor Ricardo Antunes é professor titular de Sociologia no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Foi Visiting Research Fellow na Universidade de Sussex, Inglaterra. Doutorou em Sociologia pela USP e fez mestrado em Ciências Políticas na Unicamp. Recebeu o Prêmio Zeferino Vaz na Unicamp em 2003 e a Cátedra Florestan Fernandes na Clássico em 2012. É pesquisador do CNPq. Publicou, entre outros, os seguintes livros: Adeus Trabalho, publicado também na Itália, Espanha, Argentina e Venezuela. Os Sentidos do Trabalho, publicado também na Argentina e Itália. A Desertificação Neoliberal, A Rebeldia do Trabalho, O Novo Sindicalismo no Brasil. Atualmente coordena as coleções Mundo do Trabalho pela Boitempo Editorial e Trabalho e Emancipação pela Editora de Expressão Popular. Colabora regularmente em revistas no exterior e no Brasil. Atua principalmente nos seguintes temas: trabalho, nova morfologia do trabalho, ontologia do ser social, sindicalismo, reestruturação produtiva e centralidade do trabalho. Muito bem, boa noite a todos e a todas. É com satisfação que eu participo deste encontro, né, a quarta Semana de Educação em Direitos Humanos, quando as professoras Luci e Claudete me convidaram para esta atividade, né, a partir desse tema mais geral que o seminário tem, podem os subalternos falar, né, nós pensamos em apresentar, talvez, de algum modo, um diálogo mais direto com esse tema, né, e que tivesse alguma conexão com que a minha pesquisa, seja individual, seja coletiva, da qual esse livro que a professora Luci referiu-se, com mais de 20 coautores, né, acaba de ser lançado, que a gente pudesse debater um pouco, daí a proposta do título A Nova Morfologia do Trabalho e a Era das Rebeliões. Eu vou tentar, então, dialogar com essa pergunta mais geral do seminário, falar um pouco de como eu estou lendo o cenário das lutas sociais hoje, não é? E, a partir daí, a gente teria um tempo para debater. Não posso dizer também que, além de encontrar aqui colegas que eu já conheço, eu tenho meu querido professor Décio Sais, que foi meu orientador quando eu fiz meu mestrado na Unicamp, e que me ensinou a fazer trabalho coletivo, da qual este livro é um pequeno resultado, né? Foi com ele que eu aprendi isso. Nos últimos anos, nós adentramos em uma nova era de lutas sociais, e eu arriscaria dizer, em uma nova era da luta de classes em escala global. Os exemplos da Grécia, Itália, França, Inglaterra, Espanha, Portugal, Estados Unidos, por certo heterogêneos, são significativos deste quadro. São lutas que têm um conteúdo diverso, polissêmico, mas que também expressam, em maior ou menor dimensão, claras conexões com os temas do trabalho, da precarização, do desemprego, aflorando as ricas transversalidades existentes entre classe, gênero, geração, etnia, temas que, com alguma frequência, acabam tendo força nestas lutas. Se a crise estrutural do capital
que se intensificou a partir de 2007, 2008. Se ela vem ampliando significativamente as diversas formas de precarização do trabalho e intensificando o desemprego, o cenário social que se descortina é também um cenário rico e complexo e marca ou pautado por uma certa mundialização das lutas sociais. É um pouco disso que eu vou tentar tratar aqui com vocês. Para não voltar muito no tempo, nós podemos recordar as explosões ocorridas na França em fins de 2005, com enorme contingente de trabalhadores pobres, sans-papiers, imigrantes, a destruição de milhares de carros, carro é o símbolo da sociedade do século XX, ou ainda as manifestações, pouco tempo depois, com os estudantes e trabalhadores na luta contra o contrato de primeiro emprego. Poderia voltar um pouco antes, ao final dos anos 90, a Batalha de Seattle, nos Estados Unidos, né? A greve, se a minha memória não falha, em 1997, da United Parcel Service, também nos Estados Unidos. Há um conjunto de lutas sociais, né, que vem se ampliando nesse período. E com o agravamento da crise na virada da década, né, 2007, 2008, a temperatura social, as lutas sociais se ampliaram. Na Grécia, vem ocorrendo várias manifestações repudiando os receituários do Banco Central Europeu, do Fundo Monetário Internacional e da União Europeia, no que, na Europa, especialmente em Portugal, já virou senso comum, você liga a televisão, os jornais, eles chamam da Troika, né? Este tripé destrutivo, cujas políticas de austeridade são em benefício das grandes corporações financeiras. Eu acabo de vir, cheguei ontem à noite da Itália e de Portugal. Portugal, a situação ainda é mais trágica, mas na Itália também. Portugal tem alguma coisa como 9 milhões, quase 10 milhões de pessoas. 1 milhão de pessoas, pelo menos, se encontra na condição de desempregada. Mais de 2 milhões, quase 3 milhões, em níveis que se poderia caracterizar como de pobreza. Eu vou voltar a dar outros exemplos depois. Na Itália, o quadro não é tão grave, mas é assustadoramente difícil, e bastaria também pensar e olhar os níveis de desemprego na Itália hoje. Eu volto a falar sobre isso. Este período, então, quer pelo contexto da crise, quer pelas particularidades de tantos outros países e regiões, né, tem sido marcado por um período de muita turbulência e luta social. Né? Além desses casos que eu mencionei na Europa, eu só vou fazer uma nota aqui, até porque não teria competência para explorar este outro filão, né? Mas o mundo árabe viu, né, a Tunísia iniciar uma era das rebeliões que se estende até os dias atuais. Da Tunísia para o Egito, não é, com as manifestações plebiscitárias na Praça Tahrir, não é, que exigiam liberdade, melhores condições de vida, e no início lutavam pelo fim da ditadura de Mubarak, não é, e que no presente vivem um embate entre as forças de uma revolução democrática e a contra-revolução nesses países que parece viver nesse momento, né, uma fase de recontrole. Em março de 2011, explodiu em Portugal, e eu estava lá nesse período, pude presenciar, o descontentamento do que os portugueses chamam como a geração Arrasca, algo que se poderia traduzir como geração perdida, né? A geração que não tem alternativa em Portugal. Mais de 200 mil manifestantes em Lisboa, jovens e imigrantes, precarizados e precarizadas, desempregados ou desempregadas, se manifestando como nunca se viu em Portugal, em Lisboa e mesmo em outras capitais anteriormente. Só como uma manifestação, uma expressão disso, eu diria emblemático o manifesto do movimento Precárias, OIAs, inflexíveis, que dá um pouco a sintomatologia do quadro das lutas sociais em Portugal
nesses últimos anos. Te cito um trecho de um manifesto desse movimento. Aspas, somos precários, precárias no emprego e na vida. Trabalhamos sem contrato ou com contratos a prazos muito curtos. Somos operadores de call center, estagiários, desempregados, imigrantes, intermitentes, estudantes trabalhadores. Não entramos nas estatísticas, não temos férias, não podemos engravidar nem ficar doentes. Direito à greve, nem por sombras. Flexi-segurança, que foi um discurso patronal, não é, muito utilizado, né, em parte desses últimos 5 anos, né, de que seria possível combinar flexibilidade com segurança. Eles respondem esse manifesto. Flexi-segurança, o flex é para nós, a segurança é só para os patrões. Eu vou pular trechos desse manifesto para não me alongar muito. Estamos na sombra, mas não calados, e com a mesma força com que os patrões nos atacam os patrões, respondemos e reinventamos a luta. Afinal, somos muito mais do que eles. Precários, precárias, sim, mas inflexíveis. Só para dar um quadro para vocês, esse cenário de um jovem proletariado de serviços da Europa é impressionante hoje. Muitos desses setores combinam jovens com curso de graduação concluído, não são raros aqueles que fizeram cursos de mestrado ou doutorado e não têm emprego. Não é? Eu vou mencionar a seguir na França, não é? Mas a juventude entre 17 e 23 anos hoje na França tem mais de 60% do seu percentual na faixa do desemprego. E é menos de 40% a chance de conseguir um trabalho precário. De tal modo que um jovem, né, recém-formado, ou mesmo recém-pós-graduado na Espanha, ele olha para os seus pais de 40 a 45 anos, os dois com curso superior e desempregados. Não é? Então ele desiste de estudar, porque não tem trabalho, e sabe que vai gastar mais se continuar estudando e não vai conseguir trabalhar. Por isso eles chamavam lá da geração nem trabalho, nem trabalho, nem estudo. Nem estuda, nem trabalha. Né? Em 2011, por exemplo, segundo dados da Eurostat, era de 47% jovens entre 18 e 24 anos. Quer dizer, em coisa de 3 anos, você salta para em torno de 60%. É brutalmente explosivo, né? O desemprego também na Espanha. Né? Nesse momento, na juventude, é o mais alto da Europa Ocidental. Mas também houve a eclosão na Inglaterra, a rebelião na Inglaterra, com um levante que se iniciou depois que um trabalhador negro, taxista, foi assassinado pela polícia, não é? E os jovens pobres, negros, imigrantes, desempregados de Tottenham e Brixton se revoltaram. E em poucos dias, esses levantes atingiram Manchester, Liverpool e várias outras capitais e cidades, inclusive de origem industrial, no passado, ou mais remoto, ou não tão remoto, no passado inglês. Nos Estados Unidos floresceu um movimento de massas conhecido como o Occupy Wall Street, denunciando a tragédia social do país, a hegemonia dos interesses do capital financeiro, a polarização entre os ricos e os despossuídos, o flagelo do desemprego e do trabalho precarizado e sem direitos, sendo que lá também, não é, se confirmou, nestes últimos 4 anos, uma precarização ainda maior, um aumento ainda maior do desemprego. Agora há sinais de uma pequena diminuição dos níveis de desemprego, não é? Mas não de uma retomada de crescimento, propriamente. Não é? Desemprego e precarização que atinge mais fortemente as mulheres, os negros, os imigrantes. Vocês se lembram que há coisa de 2 meses atrás, Detroit pediu falência, né? Uma cidade industrial norte-americana que não tinha recursos para pagar a polícia e os bombeiros, né? E teve que, quer dizer, né, aquilo que foi 4 décadas atrás, o símbolo, né, 4, 5 décadas atrás, o símbolo da indústria automotiva do século XX, é uma cidade hoje fantasma. Né?
Mas não é somente no norte ocidental que floresce e se amplia a precarização no trabalho. Eu estou dando nesse primeiro comentário aqui da minha fala, um pouco esse cenário das lutas sociais e algumas dimensões desse trabalho intensamente precarizado. Na China, por exemplo, nós encontramos, nesse início do século XXI, altas taxas de greves, onde as engrenagens do capitalismo das transnacionais estão levando ao limite os níveis de superexploração da classe trabalhadora. As suas causas são várias, mas o exemplo da Foxconn é elucidativo. Fábrica do setor de informática e das tecnologias de comunicação é um exemplo de uma Electronic Contract Manufacturing, empresa terceirizada responsável pela montagem de produtos eletrônicos para a Apple, Nokia, dentre várias outras. Em sua unidade de Longhua, na província de Shenzhen, onde são fabricados os iPhones, entre 2010 e 2011 ocorreram dezenas de suicídios de trabalhadores. Se vocês olharem os acampamentos, os quartos onde dormem esses jovens trabalhadores chineses, que, não sei se você tem um celular aqui, você tem, Luci? Não? Bonitinho, arrumadinho, o meu é muito velho, o meu não dá nem para citar como exemplo, mas faz de conta que ele não é... Se vocês pegarem um desses equipamentos novos, a Foxconn tem mais de 1 milhão de jovens chineses nas suas várias unidades, tem inclusive no Brasil. Ocorreram vários suicídios, como eu dizia, nos lugares, nos quartos, nos dormitórios onde dormem esses trabalhadores, tem telas nas suas janelas. As telas não são porque a Foxconn se preocupa com os filhos das trabalhadoras ou dos trabalhadores que lá dormem, porque as crianças lá não dormem. As telas são para impedir os suicídios dos jovens. E, inclusive, no contrato de trabalho, a partir dessa onda de suicídios, a Foxconn exigia que o trabalhador ou a trabalhadora recém-contratado assinasse um termo de que ele não se suicidaria. Alguém pode perguntar, mas eu assino, depois eu me suicido, não vai acontecer nada. Vai acontecer sim. Porque quem se suicidar, os direitos financeiros que a empresa teria que pagar para a família, eles se veem no direito de não pagar. Esse padrão chinês de exploração do trabalho, presente em tantas outras unidades produtivas na China, que tem similares em vários outros países asiáticos, na Índia, se por um lado vem se configurando como uma tendência agressiva de exploração do trabalho em escala ampliada, por outro lado, sinaliza que muitas das lutas sociais das greves recentes na China encontram suas origens nessas precárias condições de trabalho, na inexistência de sindicatos independentes, os sindicatos são controlados pelo Partido Comunista Chinês, e há uma verdadeira... A Beverly Silver é uma socióloga do trabalho norte-americana que tem, com bastante cuidado, feito levantamentos mais ou menos sistemáticos sobre as lutas e algumas dessas importantes greves que vêm ocorrendo na China. Só para que se tenha uma ideia, os operários da Foxconn, em 2010, trabalhavam em média 12 horas por dia, com um salário base mensal de um pouco mais de $100, que podia duplicar dependendo do aumento das horas de trabalho. E os suicídios, as mortes decorriam da intensidade da exploração ou da superexploração desse trabalho. No Japão, cujo capitalismo de tipo toyotista foi emblemático para os países ocidentais a partir de meados dos anos 70 e início dos anos 80, nós encontramos jovens operários chamados decassegues. O decassegue não é só o jovem brasileiro que vai para o Japão. O decassegue é mais recentemente entendido como o brasileiro que vai para o Japão, mas na sua origem o decassegue era o trabalhador do campo que migrava para a cidade, no Japão. Eles dormem, como eu pude mostrar quando eu pesquisei o meu livro Cientistas do Trabalho, em cápsulas, quando eles têm condições de alugar cápsulas para morar, quando não podem ter casas, apartamentos, pensões, quartos, eles alugam cápsulas de vidro. E mais recentemente, em Tóquio, apareceu a figura que eles chamam lá do cyber-refugiado. São trabalhadores pobres
do mercado informal, os trabalhadores precarizados, que eles chamam de arubaito, que é uma forma jocosa de lembrar da expressão Arbeit, em alemão. O arubaito é o trabalhador precarizado japonês, né? Informal. Eles dormem em cybercafés que reduzem seus preços para receber esse contingente de trabalhadores que simultaneamente conectam-se visando encontrar algum emprego para o dia seguinte e, ao mesmo tempo, descansar um pouco, pois não dispõem de casas ou nem mesmo de dormitórios, né? E nessas conexões, eles, nesses cybercafés, pagando uma taxa muito baixa, eles contratam o trabalho do dia seguinte, porque é um trabalho contratado quase que, né, vai descarregar um porto, vai descarregar um caminhão, vai fazer um trabalho braçal no dia seguinte. Isso é contratado na noite anterior, ou por celular ou por internet. Eles interagem, né, com outros trabalhadores, familiares, amigos, e descansam um pouco à noite, né, para poder enfrentar a jornada do dia seguinte. Essa miríade de exemplos, então, escolhidos dentre tantos outros, né, ao aflorar tantas transversalidades entre classe, gênero, geração, etnia, é um dos traços expressivos das lutas sociais e das lutas de classes, né, no mundo contemporâneo. São ricas, portanto, essas clivagens existentes que têm maior ou menor conexão com o trabalho, entre homens e mulheres, jovens e idosos, nacionais e imigrantes, brancos e negros, no caso latino-americano, índios, indígenas, nacionais e imigrantes, qualificados e desqualificados, estáveis e precários, formalizados e informalizados, empregados e desempregados, né? Para não falar dos tantos modos distintos de ser da informalidade, da terceirização, da quarteirização, etc. Contrariamente às teses que advogavam a perda do significado do trabalho na sociedade contemporânea, né, nós estamos então desafiados a compreender o que eu chamei como sendo a nova morfologia do trabalho. Ao invés do fim da classe trabalhadora, quem é a classe trabalhadora hoje? Quais são os setores que compõem a classe trabalhadora hoje? Como é que nós podemos entender, não é, que além do operário aqui do ABC Paulista, da Volkswagen, da indústria automobilística, por exemplo, além dos trabalhadores, não é, da indústria química, daquelas indústrias mais tradicionais, nós poderíamos perguntar, e as trabalhadoras de call center? Chega a 1.500.000 trabalhadores e trabalhadoras, quase 80% desse contingente é feminino, que atua nos call centers e no telemarketing no Brasil hoje. Certamente aqui, muitos de vocês, não é, têm parentes, amigos, ou até mesmo, talvez já tenham podido ter alguma experiência nesse tipo de trabalho. Na nossa pesquisa do Riqueza e Miséria do Trabalho, no volume 1, tinha um depoimento que uma trabalhadora jovem dizia que o sonho dela era sair de um trabalho mais precário, ou como doméstica, ou um trabalho passado rural, não é, e ir para o call center. Mas depois de 3 meses no call center, a primeira vontade dela era deixar de trabalhar no call center. 6 horas de trabalho por dia, 6 horas e 20, às vezes no máximo, 15 minutos de alimentação, 5 minutos para ir aos banheiros, tempo médio de operação, tem um controle do tempo médio do uso do telefone para equacionar as questões ou resolver a venda de seguros, de serviços que ela presta. Do adoecimento na voz, né, garganta, ouvido, né, entre tantos outros adoecimentos que decorrem do trabalho. Essa nova morfologia compreende, portanto, e aí eu entro no segundo bloco do nosso tema, ela compreende não só o operário, a classe operária herdeira da era taylorista e fordista, em relativo processo de encolhimento, especialmente nos países do norte, mas que segue um movimento contrário em vários países do sul, como na China e na Índia. Nas últimas 2 décadas e meia, o proletariado industrial chinês cresceu enormemente, porque houve um fluxo migratório enorme do campo para as cidades. O indiano, não é?
Países mesmo como o Brasil, México, se nós formos olhar um período um pouco mais longo, não é? Não na última década, ou pelo menos um período que toma aí 3, 4 décadas, nós tivemos uma urbanização, uma industrialização e um aumento expressivo. O ABC Paulista chegou a ter, em fins dos anos 70, 240 mil operários, né, ligados à indústria metalúrgica, metalmecânica, autopeças, aqui no ABC, ou no ABCD. Né? Então, para além desse operariado, dos trabalhadores rurais, por exemplo, da agroindústria, do etanol, né? Da qual eu vou falar na sequência, mas só para que vocês tenham uma ideia, né? Um trabalhador ou uma trabalhadora do corte da cana-de-açúcar em São Paulo extrai, em média, por dia, 10 a 12 toneladas de cana. Se você vai subindo para o Nordeste e para o Norte, isso pode chegar a 17 toneladas de cana por dia. Vocês podem imaginar o corpo produtivo de uma trabalhadora ou de um trabalhador desse, com 30 anos, ele está envelhecido e com o seu corpo produtivo completamente destroçado. Porque imagina quantas podadas, usando o podão, ele tem que fazer para que possa cortar esta média. E quando você vai receber o pagamento, não é? A burla, porque é impossível contar. Não é? Há muitos, no Riqueza e Miséria do Trabalho, volume 2, tem pelo menos 2 textos que tratam com cuidado disso. Não é? É muito difícil uma mensuração, então eles são vilipendiados, né? Já no quanto que recebem pelo seu pagamento e são fraudados na somatória do que produzem. É como se o peso sempre desse menos do que eles cortam, entende? Sempre desse menos, eles recebem menos do que efetivamente cortam, né? Podam. Mas há, digamos, um conjunto enorme, no meu entender, não é? De novos proletários do setor de serviços, terceirizados, subcontratados, temporários, que se ampliaram segundo a lógica da empresa flexível, especialmente nos setores de serviços, nas tecnologias de informação e comunicação, no call center, nos digitalizadores dos bancos, os assalariados do fast food, os trabalhadores dos hipermercados, etc., né, que talvez nós pudéssemos dizer, compõem um novo proletariado não industrial no setor de serviços. Por exemplo, todos vocês acho que sabem que o Walmart tem padrões de exploração do trabalho considerados os mais duros do mundo. Né? São... O que, inclusive, em alguns casos, tem gerado... A condição número 1 para trabalhar na Walmart é não ter nenhuma relação com sindicatos. Eu recebia um convite para participar de um debate há 2, 3 dias atrás. Se não me falha a memória. Não é? Então, não vou nem citar a unidade, porque eu não tenho certeza, porque estava no exterior quando li. Não é? Mas isso aconteceu na USP há pouco tempo atrás. As trabalhadoras terceirizadas, em geral, elas não podem conversar entre elas. Elas rodam. Uma trabalhadora estava sendo ameaçada de demissão por ter conversado com um dirigente sindical. Elas rodam de empresas para não formarem nenhum núcleo de resistência de organização preliminar que possa resultar em algum tipo de mobilização e resistência. Né? Nós tivemos há 3 semanas atrás, depois eu fui para o exterior, não acompanhei mais em detalhe, não deu tempo, mas uma greve importante nos Estados Unidos, da indústria de fast food. Os trabalhadores dos McDonald's, como é que chama o outro lá, o outro Burger King e assemelhados. Né? Quer dizer, essa nova morfologia, então, né, compreende esse conjunto de trabalhadores e trabalhadoras que frequentemente oscilam entre a heterogeneidade na sua forma de ser, qualificados, não qualificados, serviços, e eu acho que também temos que tomar atenção com um problema. No passado era muito fácil a gente dizer, tem o setor agrícola, tem o setor industrial e tem o setor de serviços. Hoje não é mais, no meu modo de entender, por suposto, não é mais exatamente assim. Nós fazíamos agricultura, indústria e serviços. Se eu fosse desenhar isso hoje, eu faria assim, agricultura, indústria e serviços.
porque há nítida intersecção. A agroindústria, eu me referi há pouco, que tanto no livro 1 quanto no livro 2, há pesquisa importante, não é? Ela começa com, no caso da cana-de-açúcar, cortando a cana, e termina na usina preparando o etanol. Na indústria de exportação de aves, suínos, frangos, aves e suínos, etc., sadia, tem um sistema de integração da sadia, como eles denominavam, né, onde o pequeno produtor familiar cultiva o pintinho, ele recebe o pintinho recém-nascido, ele engorda, eu não lembro agora o dado com detalhe, mas o que no passado se levava 4 meses para engorda, hoje é feito em pouco mais de 30 dias. É por isso que todos esses animais são todos eles cheios de... Como é que a gente chama essa coisa? Hormônios, né, que depois a gente vai comer. Na pesquisa eu lembro que há um caso em que se denuncia, né, a família de uma trabalhadora que produzia, como eles comem muitos frangos, a jovem tinha um crescimento enorme nos seios e desigual entre um e o outro. Depois de pesquisas médicas, se disse que isso tinha a ver com o volume de hormônios contido na alimentação que eles produziam e que acabavam consumindo intensamente, entende? Não é? Então, esses trabalhadores têm uma enorme gama diferenciada de forma de trabalho, mas tem um traço de homogeneização que resulta da condição crescente de precarização e da corrosão dos direitos do trabalho, não é? Que vem ocorrendo em escala global. Todos os países da Europa Ocidental hoje que tiveram, não é, nos últimos 40, 50 anos, especialmente no chamado welfare state, conquistas sociais, estão vendo essas conquistas sociais serem, digamos assim, a cada dia, não é, questionadas. A cada dia, a ideia de demolir mais um direito dos trabalhadores, reduzir o tempo da previdência, aumentar o tempo de trabalho para reduzir o tempo de aposentadoria, tá certo? Eu venho de Portugal, como disse também agora há pouco, uma das medidas recentes é que no último ano, o salário dos portuários caiu de 1.500 euros para 500 euros. Portuários, nós estamos vendo o que está acontecendo aqui. Tem toda uma discussão mundial das grandes transnacionais, né, de desorganização. Isso começou, para não lembrar de um período anterior, desde a greve de Liverpool entre 1994 até 97 na Inglaterra, né, foram mais de 3 anos de luta. A redução de 1.500 a 500 euros, e se os portugueses que trabalham nos portuários não aceitarem essa condição, perdem o emprego, entende? Ou seja, compreender essa nova morfologia do trabalho, né, nos obriga a entender, tá certo? Que a classe trabalhadora, ao contrário dela ter desaparecido, ao contrário dela ter sido reduzida, eu acho que poderíamos dizer que a classe trabalhadora não se reduziu, mas ela se ampliou. Porque, ao mesmo tempo, como eu já mencionei, que há vários países e mesmo regiões onde o trabalho operário industrial tradicional diminuiu, houve uma enorme ampliação do proletariado de serviços, não é? Do proletariado da agroindústria. Eu estava citando esse exemplo: agroindústria, indústria de serviços, serviços industriais. Então você tem zonas de intersecção e no passado era fácil, ou era mais fácil dizer agricultura, indústria são produtivos, serviços, grosso modo, serviços públicos improdutivos para o capital, né? Conforme a discussão marxiana presente no Capital. Hoje o capital totaliza a agricultura, a indústria e os serviços. A privatização
decorrente do neoliberalismo e da reestruturação produtiva, privatizou todos os setores de serviços que são passíveis de serem geradores de mais-valia, ou de lucro, ou de riqueza privada. Todos, telefonia, não é? Transporte público, educação pública, previdência pública. Nós já temos no Brasil, não é? Cárceres privados, não é? Penitenciárias exploradas pelo capital privado, entende? Não é? Para não falar de hospitais, quer dizer, um pouco as rebeliões de junho no Brasil, não é? Tem como um traço, não é? No meu entender, muito visível, uma luta bastante espontânea contra a mercadorização e a privatização da res pública. Tudo que é público é mercadorizado, privatizado e não funciona, e é caro. Não é? Aliás, nós podíamos citar o exemplo dos telefones, né? Tem a Timbalada, não é? Como é que eu lembrei outro dia? Não sei se eu vou conseguir. Eu estava pensando na a Timbalada, o Claro Escuro, não é? E o Vivo Morto, né? Na TIM você deve precisar fazer umas 15 tentativas para conseguir fazer uma ligação. E isso você deu sorte. Entende? O Marx usou, um parênteses, o Marx usou certa vez do Capital uma ideia que pouca gente explora, e eu tenho tentado explorar um pouco isso também. Ele disse fundamentalmente o seguinte: a indústria criou um processo de produção industrial, né? Nós devemos à indústria esse processo de produção industrial. Mas, diz o Marx, quando a agricultura passa a ser produtora de alimentos como mercadorias, houve um processo de industrialização da agricultura. Eu não tenho dúvida, como hipótese de trabalho, eu vou, nessa última fase, levantar algumas questões para vocês pensarem também, né? Os serviços privatizados do McDonald's, da Walmart, da Telefônica, das tecnologias de informação e comunicação, etc., etc., com muita frequência são expressões de uma industrialização do setor de serviços. De tal modo que o proletariado industrial, ou melhor, de tal modo que o proletariado não diminuiu, mas você tem uma heterogeneização do proletariado e, consequentemente, um novo desenho das lutas sociais. Então, por exemplo, a geração Arrasca em Portugal, esses trabalhadores que eu citei agora, os imigrantes. Há 5 anos que eu participo de um programa de pós-graduação na Universidade de Veneza, vim de lá essas 15 dias que estava fora, estava na Itália e em Portugal por causa disso, num programa de pós-graduação chamado Lavoro e Imigração, Trabalho e Imigração, Lavoro e Imigrazione, né? Nesse programa de pós-graduação, frequentemente há alunos albaneses, rumenos, ou do leste europeu, ou do Brasil, da América, ou de outras partes, não é? Do Oriente, da Ásia. Não é? E, digamos, é possível perceber que nesse contingente de trabalhadores, os sindicatos tradicionais não conseguem representá-los. Então, por exemplo, um sindicato dos metalúrgicos da Itália não consegue representar os imigrantes que estão na metalurgia. E, frequentemente, esses imigrantes estão em profissões que são as mais precarizadas, não é? Trabalho de descarregamento de navios, trabalho de compra, venda, carregamento e descarregamento de hortifrutis, tá certo? Serviços de limpeza mais, digamos, precarizados. E eles acabam tentando buscar formas de organização, porque os sindicatos dos trabalhadores das categorias mais próximas a essas, nacionais, frequentemente não os representam, e não os quer representar. O próprio traço xenofóbico, de xenofobia, que marca vários dos sindicatos, né, ainda mais quando eles têm uma certa influência
de setores de direita. Não é? Então, há um problema bastante importante, digamos, para se entender aqui. O que eu estou sugerindo é que, se na era da mundialização do capital, nós tivemos uma enorme diversificação e amplificação da classe trabalhadora, não é? Isso traz como consequência e como resultado uma nova era de mundialização das lutas sociais, expressas pelos trabalhadores, pelos desempregados. Eu já citei algumas da Europa no começo da minha conversa, para ir fechando uma conclusão. Na Argentina, por exemplo, nós pudemos presenciar, especialmente em 2001, na época mais profunda da crise argentina, a expansão monumental de dois movimentos muito importantes. O primeiro, o movimento dos trabalhadores desempregados, os piqueteiros, que, como eles dizem, né, em espanhol, cortam as rutas, cortam as estradas, as autopistas, travando o movimento de pessoas e de mercadorias. Houve, inclusive, eu li certa vez uma pesquisa de um intelectual argentino, de um pesquisador argentino, mostrando quantas milhares de horas paralisaram durante um ano o fluxo de mercadorias e as consequências profundas que isso tem para o sistema capitalista. Se você não tem a circulação de mercadorias e de pessoas, você trava, né? Vocês viram que depois das manifestações de junho e parte de julho, várias empresas disseram que tiveram uma queda grande do nível de venda naquele período. Pois é evidente, as lojas eram fechadas, não tinha movimento e fluxo livre das pessoas, dos transportes, né? Das mercadorias. Né? E houve um outro movimento muito importante também na Argentina, as fábricas recuperadas, que chegaram a 200 fábricas recuperadas na Argentina. Né? Eu pude conhecer 4 delas, a IMPA, Fábrica Cultural em Buenos Aires, o La Toma em Rosário, o Hotel Bauen em Buenos Aires também, desculpe, pude conhecer 3 delas, e a mais conhecida de todas elas, né, bastante distante de Buenos Aires, é a Zanon, né? De cerâmicas. São exemplos, e a Argentina chegou a ter mais de 200 fábricas, hoje é alguma coisa em torno de 230, 232. Eu li muito recentemente um levantamento que é tido como mais atual, alguma coisa perto de 232 fábricas recuperadas, ocupadas na Argentina. No Uruguai, é alguma coisa em torno de 17 fábricas recuperadas. No Brasil, não são muitas, mas a mais importante delas é a Flasco, na região de Campinas, em Sumaré, que não quis ser empresa da economia solidária. Eles lutaram pela estatização da empresa sob controle operário, e assim se mantém. Né? Como é que chama aqueles... Como se fossem tonéis, não é tonel, é de plástico grande, é como se fosse um cesto bem grande de borracha, de plástico. Né? Tem um nome agora que eu não me foge que eles chamam esse produto. Eles produzem esse tipo de galão que é usado em circuito industrial. Né? Então, veja, né? Há um desenho de lutas de novo tipo, mas não significa que as lutas anteriores desapareceram. Houve muito sociólogo do trabalho que dizia que as greves iam desaparecer. Né? E em 2012 acabou de sair um boletim do Diese, há 4 semanas atrás, né? Mostrando que em 2012 nós tivemos um dos mais altos níveis de greve dos últimos anos. Greves na Argentina, greves no México, greves na Colômbia. Não sei se terminou também, antes de sair, estava uma greve dos trabalhadores rurais muito intensa na Colômbia, com flagração aberta, não é? Com o governo colombiano de direita. Há lutas de camponeses, indígenas e trabalhadores das comunidades contra a privatização da água. Eu vi em Mendoza, na Argentina, no norte da Argentina, uma manifestação da população contra as mineradoras, não é? Contra a exploração dos recursos energéticos. Ou seja, o que eu estou sugerindo aqui, talvez tentando dialogar um pouco com o tema do seminário, o tema mais geral do seminário, não é? Podem os subalternos falar? Não só podem, como estão falando.
estão falando com as armas e as formas de luta que têm. E nós precisamos entender que, se eu tiver alguma razão no que estou dizendo, como há uma nova morfologia do trabalho, com as clivagens que eu indiquei aqui, há também uma nova morfologia das lutas sociais. Não é? Tal modo que nós temos lutas do passado, que se mantêm, como as greves, como as organizações sindicais. Eu nunca compartilhei com uma certa literatura da sociologia, em particular a sociologia do trabalho, que dizia que os sindicatos iam desaparecer. Mas é evidente que os sindicatos vivem uma situação de crise e é muito presente e frequente os mesmos desafios dos sindicatos em várias partes, não é? Em várias partes do mundo. Não é? Muito frequente. Se isto é verdade, essa nova morfologia nós temos que compreender. Né? E essas novas morfologias talvez me permitam dizer, para concluir, né, que o século XXI é um laboratório excepcional para a gente refletir. Né? Ao contrário do que dizia o Habermas, que o proletariado europeu tinha se integrado, por exemplo, ou o Robert Kurz, que diz que o proletariado é par da forma mercadoria, então ele só pode lutar no espaço da forma mercadoria. Né? Nós estamos vendo uma pletora de lutas sociais, uma pletora de lutas novas e antigas, não é? Que acentuam a intensidade da confrontação entre o capital e o trabalho. Não é? E, em certo sentido, o que nós vimos no Brasil, não é? E que não deu tempo de mencionar aqui, o que estamos vendo no Chile já há 3 anos, com todas as diferenças, singularidades e particularidades desses exemplos, né, significam, né, que os subalternos não só podem e devem falar, como vêm lutando. Né, e vêm lutando contra o sentido profundamente destrutivo da sociedade capitalista que vigora nos nossos dias. Tá? Obrigado. A ideia é que a gente abra para perguntas. Eu tenho aqui 2 questões colocadas por polos, uma do Polo São José do Rio Preto e outra do Polo Lins. E queria saber se no plenário alguém quer perguntar. Por enquanto, não? Sim? Quem está levando o microfone aí embaixo, por favor? Aqui. Então, vamos... Ricardo, o que você prefere? 5 perguntas e você comenta? É um bloco para poder... É melhor, né? Muito, assim, tá. A gente responde, talvez, em grupo, né? Tá, eu tenho 2 aqui, então mais 3 perguntas do plenário. Quem são as pessoas? Eu vi mão levantada ali. E aqui também, 2. Enquanto o pessoal não chega o microfone para eles, eu vou lendo o que está aqui. Polo Lins, se a crise... Polo Lins, só para entender. De Lins, da cidade de Lins, Isso. Em Lins. Isso. É o povo que está na turma lá em Lins. Ah, veio então por isso aqui? Veio pelo chat. Se a crise é mundial, os Estados Unidos, que se colocou como potência por tantos anos, Europa e Ásia tão visadas para busca de emprego e novas oportunidades, o que dirá do Brasil, um país subdesenvolvido? Qual é a situação do nosso país nesse cenário tão desesperador? Polo São José do Rio Preto. Com tantos protestos por uma vida melhor no mundo todo, podemos interpretar que estamos no início de uma grande crise mundial? Quem que fez essa pergunta? Não mandaram o nome. O segundo é do Polo São José do Rio Preto. Rio Preto. Tá? Vamos lá, o pessoal do plenário, então. Primeiramente, boa noite. Meu nome é Danilo, sou estudante do 4º semestre de Relações Públicas. Aqui, ó. Oi. É o seguinte, uma das funções da nossa profissão é o gerenciamento de crises. E saber lidar com esse tipo de problema, que como eu posso dizer, a revolta entre os funcionários e as grandes empresas, é uma das nossas funções. Pelo cenário de hoje, qual seria a estratégia mais correta para conseguir balancear isso? Quem mais? Bom, boa noite. Parabenizo pela fala.
Meu nome é Wesley, eu sou mestrando Ciências da Religião e quero fazer uma pergunta referente à minha área de pesquisa. Essa crise do sindicato na representação dos trabalhadores e um crescimento crescente de instituições religiosas que pregam constantemente a livre iniciativa privada ou o empreendedorismo individual. Pode haver uma representação desse setor religioso na condição, na formação desse novo trabalhador precarizado, que constantemente dialoga entre a sua vida cotidiana e as instituições religiosas, ou o senhor não vê nenhuma relação entre essas duas questões? Eu entendi bem, quer dizer, esses setores religiosos novos podem vir a ser uma forma de representação desses trabalhadores, é isso? Não. Não. Pregam constantemente que os indivíduos devem buscar a livre iniciativa privada, saindo do setor da precarização. Esse que eu acho disso? É uma forma de captura da subjetividade do trabalhador para o capital. Agora entendi. Ok, obrigado. Vou. Mais alguém? Ótimo. Se a crise é mundial, Estados Unidos, Europa, Ásia, e o Brasil é um país desenvolvido, qual a realidade do Brasil? É claro que essa pergunta, e ela tem a ver com a segunda. Há uma grande crise mundial, né? Vou tentar tratar dessas duas com um pouquinho mais de cuidado, então, porque eu dei isso por... Se fosse falar nisso, aí precisaríamos muito mais tempo, né? E não era o caso, não era o tema central. Eu tomei isso como ponto de partida. A crise atual, ela tem como epicentro os países capitalistas avançados, o norte do mundo. Esta crise foi razoavelmente devastadora na Europa e muito intensa nos Estados Unidos e no Japão. Só que, para que vocês tenham uma ideia, antes da crise, a China chegou a crescer a 12% ao ano. Se a China passa a crescer a 7% ao ano, que é um índice altíssimo de crescimento olhado em geral, isso para a China é uma hecatombe. Porque são milhões de trabalhadores desempregados, milhões, e eles não têm como voltar para o campo. Um jovem que migrou do campo para a cidade, ele se sociabilizou com a cidade, ele não volta para o campo. E esta crise, então, atingiu profundamente os países do norte do mundo. Até porque nós vivemos nos anos 70 uma crise devastadora nos países do sul, e tivemos no final dos anos 80 e 90 outra crise devastadora, cuja consequência talvez mais intensa tenha sido o desmonte do leste europeu, dos países chamados, entre aspas, do bloco soviético. Se vocês olharem um mapa, geopolítico dos anos 80 na Europa e olharem hoje, a parte do mundo mudou de nome, mudou de geografia, mudou de espaço, mudou de território, mudou de nome, mudou de moeda, mudou de tudo. Nesse momento em que houve, digamos, esta crise mais profunda no norte, paralelamente a isso, houve a expansão e o crescimento de um conjunto de países intermediários, que não eram, digamos assim, a periferia da periferia, e que a imprensa chama dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e sul da África, África do Sul. E nós poderíamos ampliar alguns outros. E esses países, o caso brasileiro é emblemático, por uma conjugação de fatores aqui, ampliação do mercado interno. O governo Lula aproveitou, entre aspas, um momento de crise externa, com a retração de compra de commodities, diminuiu os tributos da indústria automobilística, diminuiu os tributos da indústria da linha branca, diminuiu os tributos da indústria da construção civil. 3 ramos industriais agregadores de trabalho, incorporadores de força de trabalho. Isto levou a uma expansão da economia que, no seu momento mais alto, chegou a 7%.
Agora, nós estamos vendo que esse cenário começa a mudar. Porque numa economia globalizada, né, você acaba tendo, digamos, mesmo que as manifestações sejam desiguais, elas são desiguais, mas combinadas. Para lembrar uma ideia, né, que o Marx e depois o Trotsky trabalharam com bastante, não só eles, mas com bastante cuidado isto, né? Quer dizer, você tem a mundialização do capital, né, faz com que, mesmo que uma crise seja mais profunda numa área, né, as demais áreas não estão necessariamente isentas. E, claro, isso tem a ver também com, né, componentes políticos, os governos, as suas políticas econômicas, não é? A maior resistência da classe trabalhadora, das lutas sociais, dos sindicatos, etc. Não é? Eu não vejo o caso brasileiro. Eu acho que o mito do Brasil, da classe média, não é, que o governo Lula e Dilma espalhavam, ele ruiu. O Brasil teve um enorme crescimento, não é, de trabalho, é verdade. Numa década, 10 milhões, mais de uma década, né, passamos bastante disso, mas todas as pesquisas bem feitas mostram que o trabalho que mais cresceu é o trabalho de até um salário mínimo e meio, não é, no setor de serviços com alta rotatividade, além de áreas industriais, claro. Se você diminui a tributação da indústria automobilística, diminui a tributação da linha branca, diminui a tributação da construção civil, você tem consequências, né, na expansão desses setores. Mas, digamos, eu acho que o mito do país de classe média ruiu. É muito mais complicado, né? Aliás, se alguém quiser entender um pouco de classe média, tem que ler os livros do professor Dessais, que está aqui, tá certo? Eu acho que não dá para medir, né, Décio? Ganha um salário mínimo e meio, passou mais de R$1.000, já é classe média. É grotesco isso, né? É grotesco. Né? É grotesco. Né? Classe média é uma coisa muito mais complicada, é um debate muito mais complicado. Né? Tem muitos outros elementos, não é pura contabilização, né, salarial que define o que é uma classe média. Esse mito ruiu. Né? A questão do polo de Rio Preto. Então, a crise mundial é grande, a crise mundial é poderosa. Eu vou dar só uma ideia do Mesaros aqui, que para vocês terem o tamanho de um problema. É possível concordar ou não com ele. Isso é outra coisa. Uma tese que o Mesaros vem desenvolvendo há bastante tempo, com algum cuidado, é que nós já não teremos mais grandes fases de ciclos de expansão, ciclos de crise, recessão, expansão e recessão, longos ciclos. Né? A tese que o Mesaros, ele não é o único nisso, com certo modo o François Chenet trabalhou nessa direção, e o Robert Kurz até recentemente, foi outro que morreu, né, dessa, a gente falava há pouco, quer dizer, só morre gente do nosso lado. A única compensação, eu também comentava aqui há pouco, é que pelo menos o Ike Batista está derretendo, entende? Pelo menos para a gente poder dar uma certa animada aqui, entende? Quer dizer, hoje eu estava lendo lá de novo a OX não sei o quê, lá, mas quer dizer, está devendo para todo mundo agora, entendeu? Daqui a pouco ele vai ser tratado como cachorro morto, entende? Né? Pelo menos para compensar. Mas o que diz o Mesaros? Nós entramos num longo ciclo depressivo de longo período, onde expansão e crise é conjuntura econômica dentro de uma lei tendencial decrescente. Então, nós estamos numa crise de proporções muito... Se vocês cansaram de ver declarações de presidente de todos os bancos centrais do mundo capitalista, que eles diziam, é a mais profunda crise capitalista desde a de 29, e nós não sabemos direito como fazer. Para vocês terem uma ideia, né? Hoje quem comanda as respostas para a crise na Europa é o governo da Angela Merkel. Né? Se a Margaret Thatcher é uma dama de ferro, a Merkel é uma dama, difícil dizer, né? Danilo, como é que faz para gerenciar a crise? Cadê o Danilo? Se eu tiver razão no que eu estou dizendo, quer dizer, deixa eu colocar de outro tema, eu ia brincar, simplificar um pouco, mas eu fiquei em dúvida se você perguntou no plano da empresa ou no plano mais geral. Né? No plano da empresa, não é? A lógica da dominação hoje é profunda.
A lógica da dominação é do colaborador, é do parceiro. Você só ganha se a empresa ganhar, tá certo? Não é? Como é que você faz para balancear? É imbalanceável isso. Não tem balanço. Não é que nem a música que dá para fazer um balanço, não tem balanço. Eu não conheço, em quase 40 anos de pesquisa sobre trabalho, nenhuma empresa que na primeira crise demitiu toda a direção para não demitir nenhum trabalhador. Nenhuma empresa. Todas elas demitem trabalhadores. Então não tem balanço. Tem um desbalanço, entende? Eu entendo que a tua preocupação, você fala, nós estamos sendo formados para estudar, para ir trabalhar, né? E para entender o funcionamento, por exemplo, numa faculdade de administração, por exemplo, né? Quer dizer, como é que funciona uma empresa. Mas é muito importante que você tenha, pelo menos, o entendimento de que o que se chama de colaboração e de parceria hoje é um discurso profundamente ideológico, onde não há parceria e não há colaboração. Sabe por quê? Porque se há parceria, não é certo que na primeira crise só um lado é que apanhe, entende? Isso não é parceria. Você está percebendo? Parceria é um ato volitivo, você é parceiro ou é colaborador. A parceria você divide. Eu digo francamente, eu nunca vi em 40 anos estudando, desde 75, esse tema, eu nunca me lembro, de 76, nunca me lembro de ter visto uma empresa que se demitiu toda a sua direção para preservar os seus trabalhadores. Nunca lembro, entendeu? Agora, se vocês forem estudar administração, economia, forem trabalhar no mundo da empresa, o único conselho que eu poderia dar é que não tem balanço. É um balanço desigual, onde você tem que sobreviver, tá certo? Porque todos nós temos que sobreviver, e sobreviver significa que a gente tem que trabalhar, né? Então, neste caso, é nunca perder de vista que você está num cenário entre inequivalentes, são polos desiguais. Um detém a riqueza, o domínio, a hierarquia, o papel de mando, e o outro vende a sua força de trabalho, que é a única força poderosa, né, que a classe trabalhadora tem. Wesley, o empreendedorismo é uma captura da subjetividade? Né? Porque o empreendedorismo é uma ideologia que mascara... Cadê o Wesley? Está aí, não está? Isso. É uma ideologia profunda, onde o Estado diz, não tem mais nada a ver com o desemprego. As empresas privadas dizem, no mundo liofilizado, tá certo? No mundo do enxugamento, eu desemprego porque eu tenho que sobreviver. Se o Estado não garante, e se as empresas não contratam, você tem que inventar uma alquimia que as pessoas acreditem. O empreendedorismo, então, é uma ideologia poderosa, porque muita gente não quer ser nem patrão propriamente, ou não quer ser, mais ainda, empregado. E isto caminha muito paralelamente a certas expansões neopentecostais que defendem o enriquecimento individual na terra, tá certo? Como um caminho mais rápido para o céu. É um cenário difícil e que o papel nosso da universidade é fazer uma reflexão crítica sobre isso, né? Papel nosso, viu, Danilo? Nosso papel... Eu participei o ano passado, cito só isso por causa de um exemplo assim, no meio daquele programa Roda Viva, né, que foi, do meu ponto de vista, fiz o que achava que podia fazer. Num dado momento, o jornalista perguntou para mim, um jornalista bacana, professor, me dá um exemplo onde se pode conciliar capital e trabalho. Eu lhe ri para ele. Conciliar? Não tem. São inconciliar. Eu reconheço que o nível de exploração do trabalho na Noruega, tá, pode ser menor, muito menor do que no México, né? Grosso modo. Aliás, tive há 2 meses atrás no México, o empresariado mexicano hoje tem um lema: venha explorar o trabalhador mexicano, esse aqui é o país das maquiras, que aqui você vai saquear mais a classe trabalhadora do que na China. O nosso padrão de exploração do trabalhador e da trabalhadora mexicana são maiores. Então, por isso que quer dizer, agora, como é que eu me insiro no mundo atual para sobreviver? Primeiro pensando nos desafios da humanidade.
do mundo. A gente nunca pode perder. Eu penso que mesmo nas nossas equações individuais de vida, não é? No nosso trabalho, na nossa... quer dizer, eu tenho que equacionar o problema meu e de alguns outros, e pensar, né, em outras massas de indivíduos, de coletivos que, tá certo? Vão estar nesta guerra, ô Danilo, na condição de desemprego, da precarização, da fome, do flagelo, etc. Tá? Acho que terminamos, né, o bloco, né? Tem mais? Você quer ler para mim? Leio para você. Primeiro veio um recadinho aqui de que os alunos do Polo de Mauá estão aplaudindo de pé a aula do professor Ricardo. Obrigado. Tá? Trouxeram um recadinho ali. E é muito engraçado, né? Bem contraditório isso, né? O pessoal está lá em Mauá, Polo, né? EAD, curtindo muito. Bertioga, aluno Ronaldo. Deixa eu pôr o óculos, senão não vou conseguir ler. A precarização do trabalho no Brasil já era grandiosa e teve seu aprofundamento com FHC, Lula e Dilma. Mas parece que a classe trabalhadora, em sua maioria, não se via explorada. Isso se deve à burocratização dos sindicatos de classe ou à virada à direita da CUT? Ou à grande agressão da mídia criminalizando todas as manifestações e os trabalhadores que lutam por direitos? Paulo Bertioga, Vou tá? até já ajudar, hein? Eu diria, a tudo isso e alguma coisa a mais. Não é só uma coisa, não é só a burocratização dos sindicatos, o que mais que ele falou, que é bem colocado, não é... onde que está a burocratização dos sindicatos, ou a virada à direita da CUT, ou a grande agressão da mídia criminalizando todas as manifestações, mais a reestruturação produtiva, mais a ideia do colaborador, do parceiro. A pergunta é um conjunto de problemas que levou, não é, a uma fase difícil. Vocês imaginem para a classe trabalhadora, não é, durante os anos 2002 em diante, especialmente até 2012, não, até 2010, né? Enfrentar aquele que foi o mais importante líder sindical do século XX do país. Eu acho que o Lula foi o mais importante líder sindical que o século XX no Brasil teve, no Brasil. Do que eu consegui acompanhar, né, nesse século e de estudar. Né? Vocês imaginem como é difícil para a classe trabalhadora metalúrgica daqui olhar e falar, mas nós vamos, né, lutar contra um governo onde o nosso líder... Né, ele deve estar fazendo o que é possível, essa é a leitura dominante. Né? Ele está fazendo o que é possível. Né? Talvez pudesse dizer que ele está fazendo o impossível. Mais uma. Entre aspas, né? Claro, eu usei ironia, usei puro ironia. Polo de São José dos Campos. Com a crise atual, o que reflete na educação? Depois, Polo Ribeirão Preto, aluno divino. Foi citado o trabalhador de corte de cana e, em Portugal, os trabalhadores do porto. Como fica o processo de automação dessas atividades? Então, vamos como é que chama esse último grupo? Da onde que veio esse último? Ribeirão Preto, o último. Essa outra, é só essa, os outros eu anotei. Ribeirão Preto. Então, essa é o polo... Pergunta automação, né? Tá. Nesses setores e em outros? Né? Tá. Então, olha... O Polo Mauá, eu agradeço, né, as manifestações, espero que... É estranho para a gente que gosta de dar aula presencial, a gente é um pouco abstrato falar pela mídia, pela internet, mas eu fico contente que possa estar fazendo um debate com interesse. O colega de Bertioga falou bem, tem um conjunto, quer dizer, a burocratização, a institucionalização, a verticalização dos sindicatos, o abandono de uma posição política e ideológica de esquerda. Veja, isso é um processo complicado. Hayek já dizia, Friedman também, mas se vocês encontram no Hayek explicitamente isto, esta ideia, um dos principais inimigos do capital é dado pela corporação do trabalho, e a corporação do trabalho é representada pelos sindicatos. Então, o neoliberalismo inglês foi devastador a esse respeito. O sindicato que o capital aceita é o sindicato de parceria e negocial. O sindicato de classe, este é duramente reprimido. Entende? Porque senão também pode ficar uma ideia que são os dirigentes sindicais que, né, que de repente viraram todos de direita. É um processo muito... Houve nos últimos 40 anos uma contra-revolução burguesa de amplitude global, entende? Essa pragmática neoliberal,
a financeirização da economia, o individualismo possessivo entre os despossuídos, não é? O colaborador, o parceiro e a diluição de qualquer sentido de classe, de pertencimento de classe, de solidariedade. Isso foi muito poderoso. Não é? Mas é preciso entender, se eu pudesse dizer assim, a contradição entre a totalidade do capital versus a totalidade do trabalho. Não é? E eu dei exemplos vários dessas lutas hoje aqui. Não é? A educação, que os colegas de São José dos Campos perguntam. Não é? O exemplo da educação, poxa, se eu tivesse mais tempo... Aí, vou dizer de um modo talvez sendo um pouco esquemático, para não exagerar no tempo. A educação, ao longo do século XX, grosso modo, foi concebida a um modo tayloriano-fordista. Não é? Uma economia fundada, não é, num padrão tayloriano-fordista, especializado, parcelar. Não é? Então, nós tivemos um pouco, no plano da educação, uma educação também parcelar, especializada, seccionada, fragmentada. Não é? As ciências, o ensino técnico, as tecnológicas, as humanas, não é? Etc. Grosso modo. Com os anos 70 para cá, essas últimas 4 décadas, né, e a expansão da empresa liofilizada, quer dizer, liofilizada é uma expressão que eu tomo de um sociólogo do trabalho espanhol, Juan José Castillo, que eu acho que é muito feliz. Né? Na química, numa temperatura baixa e constante, você elimina substâncias vivas. O leite em pó é um leite liofilizado, você seca. Né? A empresa liofilizada é aquela empresa que reduziu-se. O que eles chamam elogiosamente de empresa enxuta é a empresa do leite em pó. Tá? Onde nós, trabalhadores e trabalhadoras, viramos pó. Entende? Por causa dessa maquinaria que eu vou comentar rapidamente ao final. E a educação que os capitais querem hoje é uma educação flexível, lépida, ágil, superficial, sem rigor, capaz de formar jovens para o mercado de uma empresa flexível, que é destrutiva. Pena que eu não tenho aqui uma passagem muito bonita do Gramsci, que ele denunciava isso no século passado. Né? A educação tem que ser omnilateral. O Gramsci dizia, nós não podemos formar monstros para o mercado unilateral. A classe trabalhadora e os seus filhos têm direito de uma educação universal, omnilateral, humanista e ampla. Entende? Então, há um processo, a educação se transformando em negócio, em serviço e privado. Isto tem consequências muito profundas, como nós estamos vendo. Né? E atenção, hein? O Brasil está longe de estar num quadro pior nisso. Há uns anos atrás eu fui pela primeira vez no Chile, só dou esse exemplo, e entrei na universidade que me convidou e perguntei para o professor que me tinha convidado se aquela universidade era estatal, do Estado, ou federal. Ele falou, não, essa universidade é privada. Aí eu brinquei com ele, falei, então vocês convidaram o Ricardo Antunes errado, tem uns homônimos aí que fazem umas coisas bem diferentes do que eu faço, entende? Vocês erraram, não é possível. Ele disse, não, aqui é privada, a pública é mais cara que a nossa ainda, por isso esse levante estudantil. Sabe que os meninos da famílias de classe média baixa, e mesmo de trabalhadores no Chile, tinham que vender suas casas para pagar o ensino dos meninos, da esperança de que eles pudessem, né, se formando, trabalharem e compensarem, digamos assim, a perda de um imóvel, de uma casa, que nós sabemos, para a classe média baixa e para as classes trabalhadoras, a compra de uma casa, né, é uma conquista de algumas décadas, entende? Eu citei o exemplo dos portuários, ele disse, citei o exemplo dos cortadores de cana e o problema da automação. Veja, a introdução das máquinas, das colhedeiras, aquelas que cortam a cana, certamente ela elimina um trabalho que é brutal. Não é? Ao mesmo tempo que você tem a automação no setor portuário, que permite, inclusive, não é,
o aumento da feminização num setor que era altamente masculino, quase que exclusivamente, quase que. Agora, por exemplo, no caso da tragédia brasileira, se você vai consultar, e nossa pesquisa tem levantado esses pontos, se você vai consultar o trabalhador que migra do Nordeste ou do Norte do Brasil para trabalhar da cana-de-açúcar em São Paulo, ele teme que a automação no setor de cana-de-açúcar elimine o seu trabalho. E aí ele tem que voltar para o Nordeste, onde ele vai ganhar 3 vezes menos do que ganha aqui. Burlado 3 vezes mais, entende? O que eu quero dizer com isso? Né? Se a automação em muitos setores significa, no que concerne a diminuição do esforço físico, da fisicidade do trabalho e da força de trabalho, uma aquisição positiva, não é? Quem de nós conseguiria voltar a escrever numa Olivetti depois de escrever num computador? É difícil, né? Mesmo que nem como eu, assim, que não, sou meio desajeitado nos dois, né? Mas não dá mais. Não dá mais. Né? O problema é que esta maquinaria, esta ciência e técnica, plasmada por relações de produção capitalista, ela também é destrutiva. Dou só um exemplo para terminar. Eu lembro quando estava pesquisando na Inglaterra, em 97, ter lido uma pesquisa de uma socióloga inglesa chamada Anna Pollard, que ela dizia o seguinte: uma das dificuldades do aumento do trabalho feminino nas fábricas é que as máquinas tinham uma altura que era equivalente à altura média dos homens. Como a altura média das mulheres é menor, né, a utilização das mulheres naquela máquina, com aquela altura, trazia um sofrimento corpóreo, um esforço corpóreo adicional. Isso para mostrar como é complexo este tema da, digamos, automação, incremento científico-tecnológico e, ou seja, em última instância, a complexa articulação entre trabalho vivo e trabalho morto, capital constante e capital variável, para lembrar os termos do Marx. Eu agradeço, eu não sei se tem mais alguma questão. Tem? Então vamos lá. Para encerrar, tem 2 questões aqui. Tem alguém no plenário que queira uma aqui? Então, começa já. Ah, tem mais uma ali? Então, vou ler essas 2 que estão aqui. A gente passa a palavra, passa primeiro para você, depois eu leio as 3 dos polos e encerra, né? Porque é um horário já de segunda aula, as pessoas, alguns devem estar fugindo para a segunda aula. Então, muito obrigado, professor, pela fala. E tenho 2 perguntas aqui. Primeiro, gostaria de saber a sua opinião sobre o futuro dos imigrantes na Europa, em geral. Porque tem um caso na Itália, teve uma ministra de origem congolesa, a Cecile Kyenge, que foi escolhida como ministra da integração. Então, queria que o governo italiano garantisse os direitos dos imigrantes e que tivesse concedido a nacionalidade aos imigrantes nascidos na Itália, mas isso gerou uma profunda crise na Itália, uma grande reação da direita, até com muitos atos do racismo, a ministra. Então, com essa precarização, toda a situação, qual é o futuro dos imigrantes na Europa em geral? A segunda pergunta, nessa crise que está se alastrando no mundo todo, há uma perspectiva de uma economia solidária, humanista? Será? Obrigado. E eu pensei que estivesse acabando, hein? Muito gosto. Vou tentar falar um pouco. Bem, então, tem mais aqui, tá? Qual é o seu nome? Adriano. Tá, obrigado. O Polo de São José, de novo. Será que com este acordar deve ser do povo brasileiro, vamos conseguir mudanças significativas na política socioeconômica em nosso país? Ou foi apenas uma revolta passageira e sem direção? Outro de São José. Todos esses problemas só podem ser resolvidos através das lutas sociais?
ou o governo teria condições de resolvê-los? Paulo Bertioga. Por que essas ações não nos mostram resultados concretos na saúde e na economia do Brasil? Os hospitais estão abarrotados, os profissionais da educação ganham pouco. Quando aparece uma melhoria, é momentânea. Por quê? Essas são as 3 últimas perguntas, e aí o professor fala e a gente encerra, tá? Tá bom. Vou começar pelas do Adriano. Só vou pedir desculpa, a tua pergunta me suscitaria a falar pelo menos mais um outro tanto. Vou dar uma ideia forte para você, né? O futuro dos imigrantes. Vou citar o exemplo italiano, mas poderia citar muitos outros, porque eu tenho acompanhado um pouco com mais atenção a questão dos imigrantes no que concerne ao trabalho. Há uma política deliberada, nas chamadas democracias ocidentais, né, de um racismo de Estado. É deliberado, tá certo? Há uma triste dialética. Os imigrantes são imprescindíveis na Europa ou no norte do mundo. Ou no sul do mundo, porque os fluxos migratórios mudaram, né? Norte e sul, no início do século XX, para não falar nos períodos anteriores, depois sul-norte, tá certo? Depois leste-oeste, norte-norte, não é? Leste-oeste, norte-sul, sul-sul. Os haitianos aqui estão trabalhando na agroindústria, na construção civil, em trabalhos como semi-escravos. Os bolivianos em São Paulo, as bolivianas, mulheres na indústria de construção civil, trabalham 16, 17 horas por dia. Eu lembro, há uns 3 anos atrás, ter ouvido isso na Itália, que uma das medidas recentes do Berlusconi, naquela época, né, 3, 4 anos atrás, era a seguinte: os filhos dos imigrantes iam nas escolas públicas ter aulas só entre as crianças imigrantes, separados dos filhos dos italianos, e tinha uma explicação pedagógica: separados aprendem melhor o italiano, entende? O futuro dos imigrantes está atado ao futuro da humanidade. Não é? É como eu dizer, há uma triste dialética. São imprescindíveis. Olha a profundidade do problema. Adriano, os imigrantes são imprescindíveis e são descartáveis. Entende? É um pêndulo. Imprescindível e descartável. Está atado ao futuro da humanidade. É pela economia solidária? Para mim, não. É pelo socialismo. O tema do socialismo volta como um tema crucial do século XXI. Ou então, o nosso futuro dos imigrantes, mais os operários, os trabalhadores, os assalariados, o proletariado da Europa, norte-americano. No Japão, hoje, você tem mais de 30% de trabalhadores no setor informal. O arubaito, os decassegues, tem outra expressão que eles usam lá, working poor. Quer dizer, entende? Estou falando do Japão. Na China, eu citei o exemplo da principal, principal não, uma das mais emblemáticas, não principal, mas das mais emblemáticas exemplos do trabalho recente. Não é? Você não lembra aquele prédio que caiu há 2, 3 meses atrás, Bangladesh, que é a indústria de trabalhadores da indústria, desapareceu num clique, entende? Por que não a economia solidária? No meu modo de pensar. Porque a economia solidária, ela pode avançar como, inclusive, uma alternativa de empresas, de cooperativas. Agora, veja, o capitalismo é um sistema de metabolismo social muito poderoso. O capitalismo derrotou a Revolução Socialista do século XX, inclusive a russa, soviética, né, da União Soviética, os outros, vários experimentos, e derrotou o caminho social-democrático, entende? Bom, se a Revolução Russa, que parecia ser o início de num novo modo de vida, foi 80 anos depois destroçado pelo capitalismo, se a China, que viveu uma Revolução Socialista poderosa em 49, né, é hoje uma economia de mercado com a força que tem,
com regras de exploração do trabalho para capitalista nenhum botar defeito. Não é? Não penso que seja um caminho brando da economia solidária que vai mudar profundamente o mundo. Não penso. É uma discussão mais difícil, eu teria que ter mais tempo. Isso vai nos repor um desafio mais profundo, reinventar um socialismo do século XXI muito diferente do que foi tentado no século XIX e XX. Né? Muito diferente. Ou isto, ou barbárie. E como lembra de novo o Mesaros, né, meu querido amigo Mesaros, ele diz, barbárie se tivermos sorte, que pode ser pior, entende? Finalizar aqui, agradecer. Até estava lembrando que o Ricardo estava falando. Ontem eu postei na minha página lá do Facebook, que eu fico postando as coisas dos eventos, falando que Ricardo estaria hoje aqui, amanhã vem a Érica, ou seja, falando do seminário. E uma das figuras, que foi aluna minha, inclusive, postou lá dizendo o seguinte, que enquanto uma outra faculdade aqui da região chamava o José Serra, que eu achei estranhíssimo, que a gente tinha Ricardo Antunes e que isso era muito bom. Então, eu fiquei feliz, né, por duas razões. Primeiro, porque ter o Ricardo de novo aqui e pelo fato de que a gente seja visto como alguém como um grupo que consegue trazer discussões críticas, reflexivas para dentro da universidade, porque isso é muito importante para a formação acadêmica. E Ricardo, sempre que a gente chama, né, está aqui, e sempre contribui muito, e é sempre bom conviver com ele, porque é uma convivência enriquecedora. Então, meu obrigado, pessoal. E amanhã tem mais a palestra com a Érica, a pastinha que eu fiquei de te dar. Obrigado. Quem quiser comprar os livros estão lá embaixo. Amanhã a gente continua vendendo eles, tá bom? Boa noite para vocês. E amanhã a gente se vê de novo no outro seminário.